E quando tudo parece perdido, Deus ainda pode mudar a história de um dia para o outro, porque existem momentos em que a situação chega no limite, onde não há mais recursos, não há mais esperança e tudo parece caminhar para o pior. Mas é exatamente nesses cenários que Deus age de forma surpreendente. Nos capítulos 7, 8 e 9 do segundo livro dos Reis, vamos ver livramentos inesperados, reviravoltas impressionantes e o início de um juízo que já havia sido anunciado há muito tempo. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 7, continuamos naquele cenário de crise extrema. Samaria está cercada e a fome chegou a um nível desesperador. Mas então, Eliseu libera uma palavra. Dentro de 24 horas, tudo vai mudar. Ele profetiza abundância exatamente no meio da escassez. Mas um dos oficiais do rei duvida. Ele diz basicamente, mesmo que Deus abrisse janelas no céu, isso não aconteceria. E Eliseu responde, você verá, mas não desfrutará. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, 4 leprosos tomam uma decisão. Eles dizem, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer. Então vamos até o acampamento dos sírios. Quando chegam lá, encontram tudo vazio. Deus havia feito o exército inimigo ouvir um barulho como de cavalos e carruagens. E eles fugiram, deixando tudo para trás. Comida, ouro, suprimentos. Os leprosos percebem que aquilo era uma boa notícia grande demais para guardar e vão avisar a cidade, que estava à beira da morte. Agora tem abundância, exatamente como Eliseu havia dito. E aquele oficial que duvidou acaba morrendo no portão, sendo pisoteado pela multidão. Aqui vemos algo forte. Deus cumpre sua palavra, quer a gente acredite ou não. No capítulo 8, vemos uma sequência de acontecimentos importantes. Primeiro, a mulher sunamita, aquela cujo filho havia sido ressuscitado, recebe uma direção de Eliseu para sair da terra por causa da fome. Ela obedece e depois de anos retorna. E de forma impressionante, no momento em que o rei está ouvindo histórias sobre Eliseu, ela chega e Deus organiza tudo para que ela tenha suas terras restauradas. Nada é coincidência. Deus sabe alinhar o tempo, as pessoas e as situações. Depois disso, vemos a continuidade das consequências sobre a casa de Acabe. Eliseu vai até Damasco e encontra Azael, e ali ele profetiza que Azael se tornaria rei da Síria. Mas também revela as maldades que ele cometeria. Azael, inicialmente, parece não acreditar, mas depois ele mesmo assassina o rei e assume o trono. Mais uma vez vemos, o coração humano pode se inclinar rapidamente para o mal quando não está alinhado com Deus. O capítulo também mostra os reinados em Judá, com Jeorão e Acasias, que seguem caminhos errados, influenciados pela casa de Acabe. Ou seja, o problema já não está só em Israel, está se espalhando. No capítulo 9, chegamos a um momento decisivo. Deus começa a cumprir o juízo que havia sido declarado contra a casa de Acabe. Eliseu envia um dos discípulos dos profetas para ungir Jeum como rei de Israel. E a instrução é clara. Ele seria um instrumento de Deus para trazer juízo. Jeum é ungido e imediatamente age. Ele vai ao encontro do rei Jorão. Quando Jorão pergunta se vem em paz, Jeum responde
que paz pode haver enquanto continuam as idolatrias. E então ele atira uma flecha e mata o rei. Depois disso, Acasias, rei de Judá, também é morto. E então vem um dos momentos mais marcantes, o encontro com Jezabel. Ela tenta se manter firme, se arruma, se posiciona, como se ainda tivesse controle da situação. Mas o tempo havia chegado. Jeú ordena e ela é lançada da janela. E ali se cumpre a palavra que Deus havia liberado tempos antes. A casa de Acabe começa a cair. A justiça de Deus começa a se manifestar. Ao longo desses capítulos, vemos verdades muito fortes. Deus pode mudar qualquer cenário, mesmo quando tudo parece perdido. O tempo de Deus é perfeito. Ele cumpre cada palavra no momento certo. E aquilo que é plantado, mais cedo ou mais tarde será colhido. Mas também vemos esperança, mesmo em meio ao juízo. Deus continua agindo, direcionando e cumprindo seus propósitos. E a pergunta que fica é: você tem confiado na palavra de Deus, mesmo quando a realidade parece dizer o contrário? Porque quando Deus fala, não importa o cenário. Vai acontecer. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar a confiar em Deus. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um Ano. Que Deus abençoe sua vida.